Olá a todos, sou Eduarda Duarte Storniolo, estudante de História e bolsista de iniciação científica vinculada ao LUPA. Desde 2020, venho construindo minha pesquisa histórica ainda em andamento, sob orientação do professor Temístocles César e auxílio da professora Caroline Bauer. Intitulada Atuação de Mulheres Policiais, a presença feminina no aparato repressivo da ditadura civil-militar, busca analisar a operação de mulheres que atuaram como perpetradoras ou facilitadoras da violência de Estado no período ditatorial de 1964 a 1988 no Brasil. Apesar da massiva produção historiográfica destinada ao tema, demonstra-se impossível esgotar os conhecimentos e bibliografias sobre o assunto. No que diz respeito à atuação feminina e aos papéis de gênero, ainda é necessário produzir investigações que não estejam submetidas a dicotomias corriqueiras, como repressão e resistência, feminino e masculino, etc. Atualmente, são crescentes as produções a respeito de gênero durante a ditadura, dando visibilidade para diferentes sujeitos históricos. Contudo, esses estudos voltam-se muito mais para as mulheres oprimidas e ativas na resistência, negligenciando a análise de sujeitas que estiveram ao lado do suposto combate ao inimigo interno. Essas mulheres, mesmo que em minoria política e numérica nas instituições, estavam responsáveis, assim como os homens, pela manutenção da doutrina de segurança nacional e, de algum modo, conseguiram alcançar posições que naturalmente não ocupariam. É importante ressaltar que analisar a presença dessas mulheres não significa concordar nem mesmo desculpabilizá-las pelas atrocidades cometidas junto ao aparato repressivo. Ao contrário, busca reconhecer os sujeitos e responsabilizá-los, além de analisar os paradoxos e incoerências que a presença ativa de mulheres simbolizam em um momento de patriarcado exacerbado. Além disso, reconhecer as especificidades dos atores históricos e suas ações auxilia na construção de uma memória histórica do período. A partir da leitura do livro A Casa da Vovó, uma biografia do DOI-CODE, escrito pelo jornalista Marcelo Godoy, me deparei com a existência de mulheres atuantes na Polícia Civil de São Paulo. Entre elas estava Beatriz Martins, conhecida como Tenente Neuza. Partindo disso, dediquei-me a analisar em outras bibliografias relacionadas e em acervos históricos documentos que comprovassem a participação de outras mulheres nas polícias da ditadura. Além desse caso, o próximo passo da minha pesquisa se encaminha para a investigação da primeira turma de mulheres da Polícia Civil de Porto Alegre e as possíveis associações com crimes da ditadura. Apontar esse envolvimento, entretanto, não significa dizer que executaram as ações, mas seguindo a perspectiva de Martha Huggins, independente se atuam como facilitadoras ou como perpetradoras, estão, portanto, envolvidas com a violência. Utilizei, então, fontes documentais, relatos de memória, como a Comissão Nacional da Verdade, e bibliografias relacionadas ao tema para atingir meus resultados. Observando cronologicamente, a reivindicação por um policiamento feminino já ocorria desde os anos 1940, sob a defesa de que elas deveriam atuar com jovens delinquentes, com mulheres encarceradas e cuidando do trânsito. Alegavam que era necessário o cuidado natural das mulheres para lidar com determinados grupos. Então, em 1955, o estado de São Paulo mostrou-se pioneiro, criando o primeiro corpo de policiamento composto por mulheres. Dentre elas estava a Tenente Neuza, policial que atuou ativamente no DOI-CODE São Paulo, tornando-se em 2016 a primeira mulher acusada de cometer crimes na ditadura, por estar vinculada à morte de 3 militantes da Ação Libertadora. O que mais chama atenção é que a presença de mulheres como Neuza podem parecer posturas transgressoras dos papéis de gênero da época, afinal, ocupam espaços que naturalmente seriam negados a seu gênero. Contudo, apresentam a relação paradoxal de descumprir a ordem fazendo parte de um ambiente masculino em defesa de um sistema androcêntrico. A presença dessas mulheres, por fim, não significa necessariamente uma equidade de gênero dentro da polícia. Ao contrário, parece muito mais significar o uso de diferentes sujeitos, ainda que contrário aos comumente masculinos, ativos na manutenção de uma ideia de defesa da doutrina de segurança nacional em um momento de tamanha tensão política. Muito obrigada!